E o assunto agora, Dona Maria, seu Zé, presta atenção, vamos falar de saúde agora. Vou falar com a Rosângela Martins, ela que é especialista em estética, já está aqui com a gente nesta sexta-feira. Muito obrigado por ter vindo aqui numa sexta-feira, um feriado enforcado, e vem falar com a gente, prestar serviço aqui também. Eu que agradeço pelo convite, João. Rosângela, falar um pouquinho de estética, que muita gente fica assim, eu quero fazer um procedimento, cortar aqui, tirar ali, mas a gente tem que ficar, para ter o corpo perfeito, ficar de olho também como fazer esse procedimento cirúrgico, né? Não é assim, saindo e fazendo. Não, não é. Primeiramente, você precisa buscar, né, um médico que seja especialista naquela área que você quer que seja feita a cirurgia. E assim, logo depois da cirurgia, você de fato encontrar um profissional capacitado, qualificado, para sim te trazer o resultado final, que é o pós-operatório, que é o que eu realmente faço há mais de 40 anos. Que é o mais complicado ou não? É complicado, João, porque vale muito ressaltar que o nosso corpo, ele é unificado e as nossas células, elas recebem informação e elas respondem a essa informação. A isso nós chamamos de mecanotransdução do sinal. Então, as nossas células, elas entendem tudo aquilo que eu estou estimulando. Então, no momento de uma cirurgia plástica, pós 48 horas, eu trabalho já com o início. Então, eu já dou ali toda a abertura para o pós-operatório. Nesse momento, eu preciso ter muito cuidado ao tocar essa paciente, porque eu vou estimular muito mais uma célula que a gente tem ali chamada miofibroblasto, que é responsável por todo esse sistema e, assim, trazer um resultado efetivo ou então a tão discutida, falada fibrose, né? E aí, que são essas cicatrizes? Isso, que são as cicatrizes. Eu tenho uma, estou falando por experiência própria, que eu, no meu caso, com um acidente, não fiz o meu pós como deveria ter feito, exato. Fiquei com a fibrosezinha aqui e a gente tem que levar ela pro resto da vida agora, né? Sim, exato. O que acontece, João? É uma diferença muito grande entre a fibrose inestética ou a fibrose não funcional, que é essa aparência que fica após uma cirurgia ou qualquer trauma, né, que você tenha no tecido subcutâneo, no tecido cutâneo, e as cicatrizes internas, que são fibroses. As cicatrizes internas, elas são necessárias para a reparação tecidual pós-trauma. Então, eu preciso dessa recuperação. O que não é legal e não é muito bem vista são as fibroses inestéticas, que ficam aparentes. E tem solução? Tem. Até um pouco... Agora a gente vai... Sexta-feira, um feriado, ela falou, não, mas eu quero... Tem solução? Tem solução sim, João. E nós contamos muito com a terapia manual e com os alongamentos. Até alguns anos atrás, pouco se falava do tratamento de fibrose, pouco se tinha resultado. Mas toda a ciência traz para nós pesquisas e comprovações. Eu, principalmente, que trabalho com isso, vivencio isso 24 horas da minha vida, tenho resultados impressionantes. Apenas com as mãos, com o alongamento que você passa no consultório e para o paciente realizar em casa, e toda a terapia feita em consultório com a eletroterapia, com os equipamentos. Então, a gente tem recursos hoje que trazem um resultado efetivo. Sem medicamento? Sem medicamento. Sem medicamento, não é necessário. Né? Não é necessário. O medicamento, ele vai ser muito bem-vindo e deve, João, quando a gente tem as complicações. Então, a gente tem as intercorrências e as complicações. Intercorrência é o que é esperado de uma cirurgia plástica ou de qualquer cirurgia, que é uma temperatura um pouquinho elevada, um pouquinho de dor, um desconforto, um edema um pouquinho maior do que se esperava. E as complicações são outros casos. São a deiscências, que são as aberturas. Então, aí precisa de medicação. Muito bem. Agora, queria aproveitar que você está aqui, Rosângela, para falar um pouquinho de outros temas também. A gente sabe que o tempo aqui é um pouquinho mais curto. Já fica o convite para voltar, tá bom? Porque esse assunto a mulherada adora e os homens também, porque hoje os homens estão se cuidando, sim, né? Falou em sim. estética, a gente quer se cuidar, quer ficar melhor. Eu estou tentando, prometo que eu vou chegar lá. Um assunto muito pertinente, eu tenho João? O meu ideal também, estou chegando vamos lá. Agora, me fala uma coisa, a drenagem linfática, ela é a que está na moda ainda? Sim, João, nós não podemos abandonar esse método jamais. É mesmo? Ele veio para ficar. Opa. É óbvio que hoje nós temos uma outra visão da drenagem linfática. Né? Hoje são movimentos mais suaves, mais rítmicos, mais cadenciados. E o fato de você estar ali apalpando essa cliente, fazendo ali digamos assim, um carinho, você já está ajudando a drenagem linfática, que é um sistema que nós temos. Olha só, é um assunto vasto. É verdade. E assim, quem não queria fazer, né? Todo mundo, acho que é delicioso. Muita gente procura, né? Muita gente. É uma área Homens que cresceu ou mulheres, muito. Tem
quem mais procura? Muito mais mulher, né, João? Muito mais. Mas os homens estão chegando com a força total aí. Agora, eu queria aproveitar que você está aqui também. Quanto tempo, em média, leva para o corpo desinchar totalmente de um procedimento como lipoaspiração? Que aí é mais invasiva, né? Nossa, João, que pergunta mais pertinente. Porque é uma coisa absurda, né? A paciente, ela entra no centro cirúrgico, ela já se vê ali uma Barbie e ela acha que vai ficar. Não, 48 horas depois, 72 horas depois, nós temos aí quase 30% de um edema que chega, que são os líquidos teciduais para preencher aquele espaço. E ele vai ficar por 90 dias, você 90 querendo dias. ou não. E muitas vezes elas querem atropelar esse processo. É um processo, é 90 dias, você tem que aguardar. Então, olha, você vai fazer aliás, quando você vai fazer um procedimento, você já tem que ter também em mente que algumas coisas você vai ter que abrir mão. Sim. Vai ter que ir pro pós-operatório, Sim. tem que ficar de repouso, vai ter uma consequenciazinha até chegar no resultado. Perfeito, né, João, perfeito. ideal. É. E aí precisa contar com grandes especialistas que dão ali a assessoria para você. E Exato. aqui está a Rosângela Muito Martins, hoje obrigada. falando conosco com excelência aqui nesta sexta-feira. Qual é a dica que você dá para quem está em casa, então, que está querendo fazer um procedimento estético e fica com medo? Hoje a gente sabe que tem muitas tecnologias e a gente só precisa, então, do quê? Planejamento? Essa seria a palavra? Planejamento, sabe, João? A estética, ela não vai resolver sua vida. Primeiramente, vocês têm que estar saudável, para assim você procurar um tratamento estético, para assim você procurar uma cirurgia plástica. E eu sempre falo, o pré é tudo. Você estar preparado para passar por aquele procedimento. Seja invasivo, né, seja ablativo ou não. Muito bem. E às vezes pode dar alguma coisinha errada? Pode. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no ar para que ela volte aqui, porque o nosso tempo é mais curtinho, mas ela vai voltar, eu tenho certeza disso. Prazer. A questão do procedimento quando der errado, a questão de cirurgias estéticas, ou às vezes a estética que é necessária para a saúde, Exato. não fica só presa na estética. Exato. Vamos combinar de você voltar? Vamos, claro, será um prazer imenso, João. Esse assunto é grandioso. É verdade. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sexta-feira disponível aqui para nós. Eu que agradeço. E espero te ver em breve. E eu também. Obrigado, um abraço, Rosângela. obrigada. Esteta, né? Esteta. Esteta. Isso. Ó, Esteta, porque eu estava falando com o pessoal dos bastidores. Esteta é especialista em estética. Estética, isso. Muito bem. Eu pensei que não existia a palavra. Existe, Confesso. existe. Obrigado mais uma vez. Bom Muito final de obrigada. semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Essa é a Rosângela Martins aqui com a gente. Muito legal, né, gente? Falar de saúde. Saúde é necessário. Essa é a grande realidade. E a